Olá, graça e paz, igreja, tudo bom? Que bom, que prazer poder estar com vocês de novo aqui no nosso culto online da Igreja Batista Conexão Primeira em Mauá. Eu sou o Júnior, pastor Júnior, essa é a minha esposa Denise. Graça e paz, igreja. É uma satisfação poder estar com vocês aqui novamente nesse culto online. Lembrando vocês que vai aparecer para vocês aí no momento do culto o nosso chat. Esse chat ele serve aí para que vocês possam estar colocando aí seus pedidos de orações, os seus agradecimentos e compartilhe com a gente esse culto, compartilhe com a gente o momento que vamos ter aqui de oração, momento da palavra, vamos ter louvores, né? Então que Deus nos abençoe nesse culto e que nós possamos, em nome de Jesus, fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, que é levar o Teu Evangelho adiante. Amém? Vamos ler uma palavra. Minha esposa Denise vai estar lendo uma palavra do Senhor para a gente estar iniciando então esse culto e entregando ele ao Senhor. Nós vamos meditar na palavra do Senhor em Salmos 118, de 1 a 9. Abram suas Bíblias e vamos ler. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem ao Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoadora essa, né? Onde nós podemos nos refugiar no Senhor. Podemos nos esconder junto ao Senhor. Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele é aquele que tem nos protegido, né? Eu tenho falado isso muito para minha esposa, né? Que a gente tem passado já mais de um ano com essa pandemia. Se você, assim como eu, ainda não pegou esse vírus, você deveria perguntar ao Senhor por que você ainda não pegou. Porque nós não somos melhores que ninguém, né? Temos pessoas aí muito queridas, muito próximas de Deus que pegou esse vírus, está passando por essa provação. E hoje a gente lendo esse salmo, a gente pode olhar que o Senhor protege, tanto aquele que não pegou, assim como eu e você talvez não pegou ainda, mas Ele protege também aquele que pegou. Porque é na batalha que as pessoas passam, onde elas já chegam mais a Deus. Então esse salmo, quando ele vai ali no versículo 8, que ele diz, é melhor buscar refúgio no Senhor, e o meu refúgio é Deus em todo instante, né? Do que confiar em homens, ele diz. E no 9, quando ele diz, é melhor buscar o refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Hoje nós podemos dizer que é melhor buscar o refúgio no Senhor do que confiar nas autoridades, no presidente, nos governadores. Não que nós não podemos ter ou não devemos acatar as ordens deles, mas não dá para confiar. A única pessoa em quem podemos confiar é a pessoa do Senhor. Amém? Então que esse salmo possa estar no seu coração e você poder entender que o seu refúgio é no Senhor, que o seu abrigo é no Senhor. Amém? Vamos também estar passando para vocês que esse culto está acontecendo toda quinta-feira, às 8 horas, tá bom? Guarde essa data, guarde esse dia. Nas quinta-feiras nós vamos estar fazendo essa gravação. Então que Deus possa estar te abençoando com essa palavra, possa estar te abençoando com este culto, em nome de Jesus. Amém? Vamos então orar aqui, agradecendo a Deus e entregando então já esse momento. E vou pedir então para minha esposa estar orando. Amém? Vamos orar. Baixe sua cabeça, vamos orar junto com a minha esposa Denise. Senhor, eu quero te louvar e agradecer, Senhor, por esse dia, pelo teu cuidado sobre nossas vidas. Agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos teus livramentos. E neste momento, Pai, eu quero entregar o nosso culto a Ti, que o Senhor receba como uma oferta agradável, uma adoração a Ti, que o teu nome seja glorificado em tudo que for dito, cantado, Senhor. Que o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por esta ferramenta onde podemos
chegar até os irmãos e junto louvarmos ao Senhor. Eu quero te bendizer e te adorar em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai louvar o Senhor com o Márcio. Amém. Seja bem-vindo, A graça Márcio. e a paz do Senhor. Amém. Graça e paz, Pastor Júnior, Denise. É sempre um prazer estar com vocês, né? E agora também online. Olha, que bênção de Deus, né? E eu não vejo a hora de estar com todos vocês aí em Mauá, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém. Porque a nossa vida, é o que o pastor Júnior falou, a nossa vida ela está nas mãos de Deus. Para onde nós vamos se só o Senhor tem a salvação, tem a graça, tem a misericórdia? Então as nossas vidas estão na mão de Deus. Amém? Você pode cantar comigo? Que minha vida está nas mãos de Deus. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Mais uma vez. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. De ti, Senhor, sempre preciso. Da tua graça necessito. És meu refúgio, és meu guia. Nas tuas mãos estão meus dias. Pra onde? Pra onde irei, Senhor? Se só tu encontro salvação. Pra onde irei, Senhor? A minha vida está em tuas mãos. Pra onde irei, Senhor? Se só em ti encontro salvação. Pra onde irei, Senhor? A minha vida está em tuas mãos. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. A sua vida está nas mãos de Deus? Então você pode cantar conosco. Que a minha vida, a sua vida, a nossa vida está nas mãos de Deus. E para onde nós vamos? Se nós temos somente Cristo para nos libertar. Amém? Para onde irei? Pra onde irei, Senhor? Se só em ti encontro salvação. Pra onde irei, Senhor? A minha vida está em tuas mãos. Para onde irei, Senhor? Se só em ti encontro salvação. Pra onde irei, Senhor? A minha vida está em tuas mãos. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Aleluia! E é nas melhores mãos. É do Senhor mesmo. Sabe por quê? Porque Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua glória pelas nossas vidas. E foi ali na cruz do Calvário
que Ele pagou o nosso preço. Um preço que nós não merecíamos, mas a graça de Deus, ela não foi de graça. Ela teve um preço. E esse preço foi pago pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é todo e sobrenome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É esse o nome que nós glorificamos, é esse o nome que nós adoramos. É o nosso Pai, é o nosso Criador, é o nosso Conselheiro, o nosso nome precioso, que é o nosso nome de Jesus Cristo. Com você, Claudemir, Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe e continue usando a sua vida, Márcio. Tem sido bênção nas mãos do Senhor e que o Senhor continue fazendo da sua voz um instrumento de louvor e exaltação para Deus, para glorificá-lo. E nós vamos estar agora entrando num outro momento de celebração, um momento de adoração, de agradecimento ao Senhor. E nós vamos estar vendo na palavra do Senhor o que a palavra de Deus nos diz sobre isso, sobre o agradecer àquele que abriu mão da glória para estar realmente nos abençoando. Ele abriu mão da glória dele para estar realmente conosco. E nós vamos estar lendo essa palavra que Deus nos revela aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 14 e 15. Filipenses, capítulo 4, versículo 14 e 15. Nós vamos estar meditando nessa palavra, irmãos e irmãs que vocês estão aí nos seus lares. Nós estamos aí para realmente adorar ao Senhor. Isso faz parte do seu culto também. O agradecer ao Senhor com as primícias, com as coisas com as bênçãos que Deus tem dado nas suas mãos. Então vamos estar meditando nessa palavra. Diz assim: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. E como é gostoso nós vermos uma igreja que se preocupa com aquele que serve ao Senhor na obra. O apóstolo Paulo ele está mostrando a sua gratidão por essa igreja que olha para ele e vê, olha, vocês têm me abençoado, vocês têm contribuído para com a minha vida. E esse ato de agradecer ao servo do Senhor por estar servindo a Deus. E ele diz assim que lá no comecinho, quando ele estava servindo ao Senhor, quando ele foi pregar o evangelho para eles foram aqueles que se lembraram dele, aqueles que estiveram ali suprindo as suas necessidades. E ele olha para si e vê que, mesmo diante das dificuldades, ele olha e diz assim, olha, eu sei me adaptar a toda e qualquer circunstância, ter abundância, ter fartura, já aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância. E ele diz isso por quê? Porque ele passou por lutas e dificuldades, mas Deus levanta os servos e as servas dele para estarem realmente suprindo essas necessidades, trazendo realmente o suprimento para aquilo que o povo dele precisa. E esse servo está dizendo, olha aqui, apesar disso, vocês fizeram bem em participar nas minhas tribulações. E como vocês sabem, nos primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Ou seja, irmãos, Deus nos dá o privilégio de participar desta obra que nós estamos vendo aqui, que glórias a Deus, porque nós temos hoje a internet, que nos aproxima, nos coloca dentro do lar das pessoas que mais precisam. Você que está nos ouvindo, você muitas vezes está passando dificuldades, necessidades, Deus olha para o teu coração, e Deus sabe o clamor da sua alma, aquilo que você precisa dentro de você, e pode crer que Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar o seu lar, e nós vamos estar realmente
louvando e agradecendo a Deus por aqueles que poderão contribuir. Vai aparecer na tela do seu monitor aí a conta da igreja, que você vai poder participar. E é uma conta que é do Bradesco, e você pode participar dando o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que você puder dentro aquilo que estiver estipulado dentro do seu coração. É um ato de gratidão, é um ato de louvor, é um ato de agradecimento. E você que não pode contribuir, você vai fazer a mesma coisa, agradecendo ao Senhor, em oração, louvando a Deus por aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele poderá fazer na sua vida ainda. Porque nós queremos num Deus de milagre, num Deus de maravilhas. Você tem também o Pix da igreja aí, que é o CNPJ, você pode contribuir fazendo essa participação de louvor e adoração, contribuindo com a obra do Senhor. E Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar a tua casa, o teu lar, e Deus já está entrando com providência dentro da sua família. Vamos estar orando, louvando e agradecendo ao Senhor. Vamos orar, feche seus olhos dentro do seu lar, vamos orar agradecendo porque Deus tem suprido suas necessidades. Pai amado, quero te louvar, quero te exaltar e agradecer pela obra do Senhor feita na família de cada lar que está ouvindo essa mensagem. Cada casa que vai entrar esta palavra do Senhor, que ela seja abençoada poderosamente pelo Senhor. Abre as portas de emprego, supra as necessidades do teu povo, supra a necessidade dessa pessoa que está do outro lado, às vezes aflita, angustiada, porque tem passado dificuldades. Traz, ó Deus, o suprimento para essa vida e o Senhor venha abençoá-la. Abençoa a tua igreja, que ela continue com sabedoria, com temor e tremor, venha administrar essas finanças dessa igreja, para que o seu nome seja glorificado e o seu nome seja exaltado. É o que eu te peço, Pai, desde já, louvando e agradecendo ao Senhor por esta obra que o Senhor faz no nosso meio. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor, nosso irmão Márcio, que a palavra do Senhor venha falar ao seu coração através do louvor, através da pregação que virá logo em seguida, que o seu coração seja abençoado pelo Senhor. Amém. Muito obrigado, irmão Claudemir. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção
canção de entrega a ti, Jesus, e que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz por conhecer a ti, a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia, Senhor. Entregamos tudo a ti, Senhor. É de coração, Senhor Jesus. Somente a ti, Senhor Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O amor de Deus. O inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O amor de Deus, esse amor somente Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
ou que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Esse amor é incomparável. O amor de Deus. Amém, Pastor Júnior. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por esse privilégio de estar junto com vocês. Amém, mano. O privilégio é nosso e é duplo, né? Hoje, então, e domingo. Oh, glória. Que gostoso. Que bom. Fiquei feliz aqui, viu? Quando você falou que vai estar lá mesmo, confirmou. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, Márcio. Obrigado porque você tem nos abençoado muito. É muito bom estar com você, louvando a Deus. Amém? Amém, igreja. Esse é o nosso culto, esse é o nosso momento de adoração, esse é o nosso momento de nos debruçar diante de Deus, falar e ouvir a Deus, e poder meditar na palavra, meditar no louvor. Que gostoso, que bom. Esse é o nosso culto online, aqui da Igreja Batista Conexão Primeira em Mauá. Né? Você é muito bem-vindo a participar deste culto, ainda aqui nos lares, né? Você nos permite entrar, então, aí e compartilhar com vocês tudo isso que a gente está passando, esse gozo gostoso de poder servir a Deus. Isso é muito bom, isso é muito satisfatório, né? Para quem está em Cristo. Amém? Hoje eu vou trazer uma palavra para a gente que eu estava refleti, agora eu vou refletir com vocês, que fala sobre palavras que abençoam e palavras que amaldiçoam. É muito difícil a gente olhar para esses textos que a gente vai estar lendo e não tirar uma conclusão séria nas nossas vidas. Hoje a gente vê muitas pessoas machucadas, né, fora da igreja, porque foram machucadas por palavras. Isso pode ter acontecido com você. Isso pode ter alcançado o seu coração, de uma forma que você tem, às vezes, algum sentimento com algumas pessoas de dentro da igreja, e pessoas até cristãs, pessoas salvas em Cristo, e que você vai ver nesse texto que nós vamos dar uma analisada, dar uma olhada, que está lá em Mateus 16. Mateus, capítulo 16, o versículo nós vamos ler do 13 ao 23. Vocês vão ver que existem dois momentos aqui que o nosso Jesus Cristo está passando. E é interessante a atitude que ele toma. Então eu gostaria que você tivesse bastante atenção no que nós vamos falar e ler aqui. Há momentos na vida de um cristão que ele pode ser usado para abençoar. Mas, às vezes, mesmo com boas intenções, a gente acabamos falando coisas que não deveríamos falar. Então, eu quero que você preste atenção no que eu vou ler e naquilo que a gente vai esboçar aqui desse texto. Pois ele fala, e eu vejo muitas pessoas dentro, ou melhor, fora da igreja, por questões de palavras malditas, palavras mal faladas, e por pessoas abençoadas, pessoas que são bênção de Deus. Você vai ver que nós vamos estar falando de Pedro e Jesus aqui. Pedro é uma bênção. E Jesus fala que ele foi usado pelo Espírito Santo, e ao mesmo tempo você vai ver que Jesus vai dizer que Pedro está dando ouvidos a Satanás. Isso pode acontecer com a minha vida. Isso pode acontecer com a sua vida. Então nós vamos tirar essa conclusão desse texto, olhando para esse texto, entendendo o que nós devemos fazer. Numa questão de ser abençoado por uma palavra, e numa questão em que a palavra não é tão bênção assim, mas ela te machuca. Né? Qual é, então, a nossa atitude como um cristão? Tá bom? Então, o tema da nossa mensagem hoje é essa: palavras que abençoam ou amaldiçoam. Mas nós precisamos ter uma posição sobre essas duas condições. Vamos dar uma olhada no texto? Mateus, o capítulo é 16, o versículo é do 13 ao 23. São 10 versículos para a gente ler aí. Dá uma olhada no que diz o texto, Mateus 16, do 13 ao 23. Versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou
um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simeão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simeão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas pelo meu Pai, que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Versículo 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. O 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Esse é o texto que nós vamos dar uma olhada. Vamos orar? Deus e Pai, eu quero te louvar, agradecer o teu santo nome, Pai, e pedir a tua iluminação, Pai, sobre esse texto que estamos diante. Nos ajuda, Pai, a interpretar, a ter em nosso coração e viver verdadeiramente o teu evangelho. Nos orienta e nos capacita para isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que bom. Então, esse texto aqui, na leitura dele, vocês já viram que ele fala em dois momentos aí, né? O momento em que Pedro se exalta, Jesus vai dizer que ele está ali, né, ouvindo a voz do Espírito. Mas, ao mesmo tempo, você vê que Jesus diz a Pedro que Satanás está falando a ele. Então, você perceba, Pedro é um homem de Deus, foi um homem de Deus, mesmo após esse momento, foi muito usado por Deus. Por isso que eu quero que você entenda que nem sempre, só porque uma pessoa falou algo a você que te machucou, ela te deseja mal. Às vezes essa pessoa foi infeliz na sua frase, às vezes essa pessoa, ela não refletiu para falar. Ela te machucou? Sim, claro. Mas será que ela é uma pessoa que te odeia? Será que é uma pessoa que não te quer na igreja? Será que é uma pessoa que não quer um convívio com você? Talvez não. Talvez seja assim como Pedro. Deu espaço a uma voz de Satanás. Então nós vamos dar uma olhada aqui nesse texto. Versículo 13 e 14, nós vemos aqui uma confusão. O povo está todo confuso, né? Quando Jesus pergunta quem eles dizem que eu sou, o povo parece que está olhando para vários contextos, menos para o contexto de que Jesus é o Filho de Deus. Ele é um novo profeta, é alguém que está chegando aí, talvez, como, né, um homem de Deus, porém, não como o Messias. Então, nos versículos 13 e 14, nós vemos que o povo está em uma grande confusão, pois essas pessoas já estavam mortas, citadas aqui, né? Só não Elias, né? Elias, ele foi transladado. Então, desses três homens, Elias, ele é o único transladado. Os outros dois, sim, morrem. Quem era João Batista? João Batista, ele podia e pôde e fez a preparação dos homens pelo caminho, para chegar até o reino. Então, João Batista pôde preparar o caminho ao reino. Porém, Jesus, ele é a porta do reino. Amém? Elias, que é o outro homem citado, ele era um homem de oração, porém, derramou sangue de muitos falsos profetas. Houve muita morte através da profecia de Elias. Porém, Jesus Cristo não derramou sangue de nenhum profeta, mas ele derramou o seu próprio sangue por resgate do seu povo. Perceba, há uma diferença. Jeremias foi um bom profeta, Elias foi um bom profeta, João Batista foi um bom profeta, mas nenhum deles foi o Jesus Cristo. E é isso que o povo estava confuso. Aí, olhando para Jeremias, ele é uma tipologia de Cristo. Pelo seu exemplo de paciência, resiste. Ele foi resistente e sofreu imerecidamente. Mas Jeremias foi um profeta, nada mais que isso. Ele profetizou a nova aliança,
Mas só Jesus inaugurou essa nova aliança na cruz. Ele profetizou a nova aliança, mas só Jesus inaugurou a aliança. Amém? Assim como hoje, vemos homens equivocados, crendo em um outro Cristo que não é o revelado pelas Escrituras. Por isso nós precisamos muito cuidado naquelas pessoas que pregam o Evangelho. O Evangelho, ele pode ser, e muitas vezes ele é, distorcido, pregando um outro Cristo. Assim como esse povo que estava todo confuso aqui diante dos profetas. Uma palavra de aprovação, uma palavra, então, que foi aprovada. Ali no capítulo, então, 16, do versículo 15 ao 17, nós vemos a aprovação de Jesus, né? Porque Jesus, então, ele tira os seus discípulos à parte e pergunta a eles agora, direcionando a eles, né? Agora, diretamente, então, aos discípulos, no versículo 15, ele pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Lembrando que aqui Pedro já estava um bom caminho com o Senhor Jesus. Pedro e os apóstolos já tinham aqui 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses de faculdade com Jesus. Lembrando que essa faculdade aqui dos apóstolos não era igual àquela que nós fazemos aqui, 4, 5 horas por dia. A faculdade de Jesus era 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, Pedro e os apóstolos aqui já estavam bem treinados por Cristo. Cristo já havia falado em sua morte, já havia falado da sua ressurreição, já havia falado que isso era necessário. Aqui ele estava novamente refletindo essa passagem que ele já havia falado. Amém? Então, Jesus se direciona agora a eles e pergunta quem vocês dizem que eu sou. Seria mais ou menos quando Jesus dizendo assim, vocês já estão há 1 ano e meio comigo, deixa eu ver se vocês já estão sabendo quem eu sou. Pedro, então, por ser ali o mais atrevido, né, não deixou que ninguém lhe tomasse a frente. No versículo 16 ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! A faculdade, então, de Pedro ensina a declarar quem era Jesus Cristo. Imagina a alegria de Cristo, olhando para este momento e dizendo, amém, Pedrão, você passou na primeira prova da faculdade que eu te dei. Eu sou, sim, verdadeiramente, né? O Messias. Jesus, então, ele é o Messias. Ele não é apenas um grande profeta, mas ele é o próprio Filho do Deus vivo. Jesus aceita, então, a confissão como verdadeira e confirma, assim, a sua divindade, diante de Pedro e diante dos apóstolos. Então, eles confirmam aqui. É uma palavra que abençoa, que engrandece o nome do Senhor, né? Jesus, então, diz a Pedro que se fosse a revelação divina, se não fosse a revelação divina, Pedro estaria tão confuso quanto ao povo. No versículo 17, ele diz que quem revelou isso a Pedro não foi homens, não foi sangue, mas foi o próprio Espírito Santo. Então, um homem, para trazer uma palavra, para revelar algo verdadeiro, algo que vem da parte de Deus, ele precisa, lembra, o homem precisa do Espírito Santo. A revelação verdadeira só vem do Espírito. Um ímpio falando a verdade, ele está falando a verdade de Deus. Lembra disso. Não é a verdade, ela não vem à tona sem o uso do Espírito. Toda a verdade, ela é revelada por Deus. E aqui, então, o Senhor Jesus diz exatamente isso a Pedro. Não é carne nem sangue, no versículo 17, mas é o próprio Espírito que está revelando a você. Pois se não houvesse essa revelação para você, Pedro, você estaria igual ao povo, confuso, todo embaraçado. Aí no versículo 18 e 19, o Senhor então está declarando a sua igreja. Jesus não declara aqui a igreja de Pedro, muito menos uma igreja que ele daria a alguém. Mas o Senhor Jesus declara a sua própria igreja, a igreja de Cristo, a noiva em preparação. É isso que Jesus está declarando aqui no versículo 18 e no versículo 19. No versículo 18, aparece pela primeira vez a palavra igreja no Novo Testamento, onde o maior destaque fica para a palavra minha. Jesus não coloca qualquer igreja diante dos homens aqui, diante dos profetas, diante do povo que ele vai pôr para ser cuidado. Jesus está pondo a igreja dele, de Jesus Cristo. Ou seja, a igreja é de Cristo. Jesus não dá a sua igreja a ninguém. Porém, ele usa em sua igreja as ferramentas, os homens que ele quiser. Perceba que ele põe pastor na sua igreja, ele tira pastor da sua igreja, ele coloca ali ministérios e ele tira ministérios da sua igreja. É assim que funciona. Ele não dá a sua igreja a pastores. O Senhor Jesus não faz isso porque ele é o verdadeiro pastor. É ele quem cuida da sua igreja. Mas ele tem ferramentas das quais ele põe para cuidar da sua igreja.
E no versículo 19, Jesus então declara a Pedro a situação que se tornaria mediante a chegada do Espírito Santo, onde Pedro levaria o evangelho tanto para os judeus no dia de Pentecoste, isso você vai ver lá em Atos capítulo 2, quando ele fala da chave, que Pedro tem a chave dos céus. Essa chave é exatamente para a abertura desses dois tipos de povos. Então, como eu falei, lá no Atos capítulo 2, você vê quando no dia de Pentecoste foi aberto ali o evangelho aos judeus. E quando você vai lá em Atos capítulo 10, você vê lá na casa do Cornélio que é aberto aos gentios. Então, essas são as duas situações dessa chave, né, dessa abertura dessa chave. E ele diz, então, que a iniciativa ali de ligar e desligar as coisas que nós tivermos em acordo aqui na Terra, ela virá do céu e não dos apóstolos. Não vai vir dos homens o acordo, não vai vir dos homens. Lembrando, a verdade e a justiça vêm de Deus. Então, quando Deus declara aqui que tudo que nós ligarmos na Terra, desligarmos no céu, desligarmos no céu, desligarmos na Terra, vai sempre partir do princípio vir primeira ordem do céu. Assim como veio aqui para Pedro a confissão dele de quem era Jesus, né? O Cristo vivo, o Filho de Deus. Amém? No versículo 20, Jesus quer dizer que tudo acontece no tempo certo. Por isso, pede que não espalhem por aí. Ele fala, então, que vocês não vão... no 20, ele diz, então, advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Isso aqui tinha uma narrativa, porque não era ainda o tempo de o Senhor Jesus morrer. Ainda não era o momento da crucificação. Então, o Senhor pede para que eles segurem um pouco. Segurem essa confissão, Pedro, para que o momento seja preparado por Deus, no momento certo ele iria morrer. Amém? Jesus, então, aqui, ele já sabia dos conflitos políticos que se iniciaria assim que esse assunto fosse espalhado. Então, por isso ele pede que eles segurem, não espalhem por aí que ele é o Cristo, para que, então, os conflitos políticos não se iniciassem naquele momento. Não que não iria iniciar, ele iria iniciar, mas ele teria um tempo para começar. E depois, no versículo 21, a gente vê ali o preço da glória de um discípulo. O preço que é pago. Jesus declara aos discípulos a sua morte e a sua ressurreição. Houve um preço a ser pago. Para nós, foi de graça, porque nós não tínhamos condição de pagar. Mas o Cristo ressurreto, o Filho do Deus vivo, morreu. Ele tinha que morrer e ressuscitar. Os anciões ali, que ele cita ali, no versículo 21, são os religiosos. São os que faziam, então, respeito de líderes da comunidade. Eles eram os respeitados por ter a religião, por ser da religião. Os principais sacerdotes, ou os chefes sacerdotes, são a elite do grupo dos saduceus. Os escribas seriam ali os mestres da lei. Eles eram os eruditos da Bíblia. Eles eram conhecedores da palavra de Deus. Então, esses três grupos formavam ali o Sinédrio, que era o concílio oficial que governava a vida religiosa e política daquele povo. Então, havia por isso que o Senhor Jesus, então, pede para que se segurem, né, a essa fala de ele ser o Cristo, porque quando isso se espalhasse, verdadeiramente, os religiosos, os políticos ali, iriam caçar Jesus, como houve. Mais à frente a gente vai ver isso, Jesus sendo, né, entregue ali à morte. Jesus tinha pleno discernimento do que ia lhe acontecer. Jesus não foi surpreendido, porque ele não foi pego de surpresa na sua morte. Ele veio para morrer. Ele veio para ser crucificado. E ele veio para ressuscitar. Amém? Então, Jesus tinha pleno discernimento do que ia lhe acontecer. A sua morte não foi um acidente. Nem mesmo a sua ressurreição foi uma surpresa para Jesus. Porque ele já sabia qual era a obra do Pai. Então, não houve surpresa para ele. Os discípulos, sim, estavam surpresos pelo aquilo que iria acontecer. Mas Jesus sabia que tinha que acontecer no tempo certo e no momento certo. A sua morte e a sua ressurreição aconteceria. E aí, então, a gente vê, em um segundo momento aqui, a palavra reprovada. Perceba, Pedro, aquele então que declara Jesus o Filho do Deus vivo, agora ele vai aqui do versículo 22 e 23 ter uma repreensão. Perceba, um homem de Deus. A vida de Pedro, depois desse momento, continuou sendo um instrumento na mão de Deus para a pregação do Evangelho. Atos vai falar de Pedro aqui, coisa linda que ele fez, né? Então, ele continuou sendo bênção. No versículo 22,
Pedro ficou muito aterrorizado com a possibilidade de ver o seu mestre morrer. Perceba, ele caminhava com Jesus e não queria que Jesus morresse. Mas ele não entendia qual era a situação que tinha que acontecer. Por isso ele faz o que faz. Pedro tinha até uma boa intenção, porém deixou de lado tudo aquilo que Jesus já havia ensinado a ele. Perceba, além dele confessar, apesar dele confessar Jesus sendo o Filho de Deus, do Deus vivo, ele meio que ficou aqui confuso igual o povo. Percebe? Mas ele era um homem de Deus, ele foi um homem de Deus. Mas ele esquece o ensinamento do nosso Senhor. Às vezes, é isso que acontece com algumas pessoas que falam algumas palavras reprovadas a nós. E vocês vão ver que há uma diferença em ouvir a voz de Deus e a voz de Satanás. E aqui já começa esse momento. Então, toda religião humanista que subtrai a cruz é de inspiração satânica. De novo, toda religião humanista que subtrai a cruz é de inspiração satânica. Negou a cruz não é de Deus. Não pode negar a cruz. Se eu negar a cruz, tudo que eu estou pregando para vocês, de todo esse livro diante de mim aqui, de Gênesis a Apocalipse, eu posso dispensá-lo. Ele não me serve. Porque todo ele me fala de um Redentor que morreu e ressuscitou. Amém? Então, se eu negar qualquer ponto da cruz, eu estou sendo inspirado por Satanás. É? Então, no versículo 23, Jesus, então, repreende Pedro energicamente por ter uma atitude satânica. Porém, Jesus não está dizendo que Pedro é o Satanás. E muito menos que Pedro está possesso. Muito pelo contrário. O que Jesus está olhando aqui é que Satanás está, sim, soprando aos ouvidos de Pedro. E Pedro está dando ouvido. Não está discernindo o que ele está ouvindo. Entre ouvir o que Jesus já ensinou e o que Satanás está falando aqui, é claro, ele está se compadecendo de Jesus, mas ele não está entendendo que se Jesus não morrer e ressuscitar, Pedro está condenado. Eu estaria condenado. Então Pedro não está possesso, muito menos Pedro é Satanás. Jesus vê que Satanás está soprando então nos ouvidos de Pedro e usando a vida de Pedro para que a glória de Deus não se manifestasse. Assim como Satanás soprou, tentou ali investir na vida de Jesus no deserto. Mas como foi que Jesus rebateu Satanás? Com a palavra. Nesse momento, Pedro deveria ter rebatido com a palavra, mas ele deu ouvido a Satanás. Então o Senhor, ele repreende ali Satanás, né? Satanás é para arredar, e não Pedro. O Senhor não diz para Pedro, some daqui e você já não é mais meu apóstolo. Pelo contrário, arredai de mim, Satanás. Ele pede para que Satanás saia da lateral de Pedro. Perceba. Pois Jesus continuou investindo na vida de Pedro. Jesus ele não tira Pedro de sua vida. Pelo contrário, ele investe, ele continua investindo, porque ele sabe a situação, a luta que é entre carne e espírito. Amém? Então, a conclusão que a gente tira nessa mensagem, olhando para esse texto, um homem usado por Deus para a glória de Deus, no versículo 16. Pedro, um homem usado por Deus. Ele foi usado por Deus. Deus usou a vida de Pedro para ali abençoar tanto os apóstolos que estavam com eles, tanto ali Jesus foi abençoado pelo Pai, aqueles que ouviram aquela frase de Pedro, tu és o Filho do Deus vivo, recebeu a bênção de Deus ali. Deus foi glorificado por aquela mensagem de Pedro. O mesmo homem usado para a glória de Deus, agora então foi usado ao ouvir a voz de Satanás. Versículo 22, perceba, Pedro não deixou de ser um apóstolo, mas ele deu ouvido a uma voz estranha. Tá? Então no 16 ele é uma bênção, no 22 ele é usado por Satanás. Isso pode acontecer na minha vida, na sua, meu irmão? Pode. Por isso que nós precisamos discernir aquilo que nós ouvimos. E principalmente aquilo que nós falamos. Hoje nós vemos muita gente da Igreja de Cristo, ovelhas de Cristo, machucadas por palavras que eu proferi. Deu para entender? Às vezes a gente não pensa para falar.
A gente machuca, magoa pessoas. E é o que aconteceu aqui. Mas qual foi a atitude de Cristo? Cristo não se afastou. Cristo repreende em amor, cuida de Pedro e caminha com Pedro. Então, o homem que é usado por Deus no 16 foi usado ali, ouviu a voz de Satanás no versículo 22. Lembrando que ele não foi possuído por Satanás. Lembrando, ele não era Satanás. Ele ouviu. É diferente. Algumas pessoas, às vezes, por algumas palavras desferidas, desfaladas, sem pensar, algumas pessoas dizem que essa pessoa está com Satanás no corpo. Lembre-se que um filho de Deus nunca haverá espaço para Satanás. Ele pode ouvir a voz de Satanás, mas habitado por ele, não. Nunca. Não existe a possibilidade. O Espírito jamais sairia para dar um corpo a Satanás. Jamais. Se essa pessoa é de Deus, ela é de Deus. Ela pode ouvir a voz, mas não ser possuída. Amém? Devemos ter discernimento em tudo que ouvimos, pois até mesmo um homem de Deus, como eu falei, pode falhar. Assim como Pedro. Não por maldade. Às vezes as pessoas não falam para te ferir. Elas não falam para te machucar. Ela não pensa para falar. É diferente. Talvez a pessoa vai para casa e depois até pensa, poxa, por que eu falei aquilo? Mas já, quando você difere a palavra, quando você solta a palavra, ela tem poder, ela vai alcançar o seu objetivo. Ou abençoar, ou amaldiçoar. Porém, isso pode causar muita dor. Se quem estiver ouvindo não tiver o discernimento para distinguir a voz de Deus ou de Satanás. Assim como fez Jesus. Jesus, ele distinguiu ali. No momento em que Deus fala, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Aleluia, Pedrão. Na faculdade você passou na prova. Mas quando ele fala aquela palavra, Senhor, não é bom que o Senhor morra, não é bom que o Senhor vá... Aí Jesus desfere também sobre ele a palavra de correção. Então, quando nós ouvimos palavras assim, nós devemos lembrar o que está acontecendo. Quem está batalhando contra nós? Amém? A igreja de Cristo, ela é cuidada pelo próprio Cristo. Jesus Cristo, ele cuida. Por isso, devemos ter palavras que abençoem, não palavras que amaldiçoem ou machuquem as ovelhas de Cristo. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes nós não estamos falando para pessoas ou para ovelhas, nossa, pois as ovelhas são de Cristo. Precisamos tomar cuidado com elas. Né? Somos irmãos em Cristo. Então não saia da igreja por palavras enviadas por Satanás. Eu quero lembrar vocês aqui. Não saiam então da igreja por palavras enviadas por Satanás. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os domínios deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas religiões celestes. E vocês sabem, essa é uma palavra de Deus que está lá no livro de Efésios, né? Efésios, Paulo vai falar sobre isso, sobre nós não temos lutas com o homem. Nós não precisamos lutar com homens, porque nós sabemos que muitas vezes o homem vai ser usado assim como Pedro foi usado, para abençoar e algumas vezes para falar coisas não tão abençoadoras. Mas que nós possamos então refletir sobre isso. E depois, se você puder, dar uma lida lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que é esse texto que eu acabei de ler. Vocês conhecem, é um texto muito conhecido. A nossa luta, ela é contra trevas, ela é contra as potestades de Satanás. Amém? Então eu vou orar, agradecer a Deus com essa palavra e que você possa descansar no Senhor. E lembrar, muitas vezes, entenda, pessoas às vezes são usadas, mas às vezes ela é a pessoa que te ama. Ela simplesmente não está discernindo o que fala. Mas isso não quer dizer que ela não é uma pessoa de Deus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus, entregar esse momento ao Senhor e que Deus faça dessa mensagem no seu coração. Se você já passou por isso ou está passando por isso, que você possa refletir. A nossa luta não é contra homens, não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades. Perceba, olha como Jesus agiu. Com discernimento, com sabedoria, usando a palavra de Deus, sendo firme na sua posição, mas continua amando Pedro e usando a vida de Pedro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus e Pai, eu quero te louvar por esta palavra, agradecer a Ti
em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos repreende, o Senhor nos ajuda, Pai, nessa vida, nessa caminhada cristã, e que nós possamos, em nome de Jesus, fazer uso dessa palavra. Fazer uso dessa palavra, Pai, sabendo que temos sim pessoas que nos amam, que às vezes falam palavras não tão macias como gostaríamos de ouvir. Mas também tem momentos que essas próprias pessoas falam da tua palavra e do teu amor. Por isso, Pai, nos ajuda a ter discernimento e sabedoria naquilo que ouvimos e principalmente naquilo que falamos, para que o seu nome, Pai, seja glorificado nas duas condições. Amém. Amém. Pedir então aqui para o nosso irmão Claudemir. Olá, Claudemir, tudo bom, amado irmão? Que Deus nos abençoe. Gostoso poder fazer aqui esse momento aqui com o irmão Claudemir aqui, né? Ter mensagem, ter a palavra, ter o louvor. Que bom. Que Deus nos abençoe, que Deus seja glorificado através desses momentos aqui. Nós vamos orar agora. Seu momento de oração. Vamos ter um momento que vamos orar aí pelo nosso povo, pela nossa igreja, pelo nosso governo. Eu convido vocês aí, junto com o irmão Claudemir, a fazer esse momento de oração. Com você, Claudemir. Amém. Vamos estar, então, intercedendo, orando. E você, dentro do seu lar aí, junto comigo, esteja orando e pedindo a Deus. Deus tenha misericórdia da nossa nação, das pessoas que estão sofrendo. Feche seus olhos agora e o que Deus for colocando no seu coração também, peça ao Senhor, que Ele é o único que pode entender e ouvir as nossas orações. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, apresentando o nosso coração, a nossa vida, sabendo que é o Teu Espírito Santo quem traz ao nosso coração, à nossa vida, toda a verdade. Somos a igreja do Senhor. E, ó Deus, aquilo que ligarmos na terra será ligado nos céus. Nós cremos na Tua palavra, ela é fiel e verdadeira, Deus, para que nós possamos, ó Deus, ter o discernimento de quando ao abrir da nossa boca, nós possamos abri-la no tempo certo, da forma certa, e saibamos, ó Deus, que tudo que falarmos, ó Deus, terá, ó Deus, fruto na vida de outra pessoa, mas que seja fruto de bênção, traz discernimento no nosso coração, para que possamos glorificar e exaltar o Teu santo nome. Te peço, ó Deus, por a vida daqueles que estão, ó Deus, necessitados de cura, que estão nos hospitais, ó Deus, dentro dos corredores dos hospitais, sofrendo de dor, de enfermidades, nos leitos ali nos hospitais, dentro desses lares, ó Deus, estão muitas vezes com dor, com angústia, com enfermidades no seu físico. Venha trazer cura, Senhor. Põe as Tuas mãos de poder sobre essas vidas, arrancando esta enfermidade, porque Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o médico dos médicos, o Senhor é o único que pode curar e restaurar aquilo que muitas vezes o homem não pode fazer, o Senhor pode. Nós sabemos que muitas vezes o médico dá lá a sua determinação do que pode acontecer, do que será, mas a palavra final é do Senhor. É o Senhor quem pode trazer cura, é o Senhor quem pode trazer libertação, é o Senhor quem pode trazer restauração. Entra dentro desses lares que estão divididos, marido e mulher, esposo, esposa, filho com os pais, pais com os filhos, ó Deus, traz unidade dentro desse lar. Quebra, Senhor, todo esse espírito que lança, ó Deus, a divisão, a discórdia, o vício, a intriga, as fofocas, tudo aquilo que venha para causar divisão dentro desses lares, que caia por terra e o Senhor esteja repreendendo em nome de Jesus. E, ó Deus, nós te pedimos pelo nosso governo. Ó Deus, o Senhor sabe que aqueles homens que estão lá são colocados através do nosso voto, mas sabemos que a Tua mão é quem coloca ali e o Senhor é quem tira. Por isso nós pedimos, abençoa cada líder, que eles tenham, ó Deus, o temor do Senhor para governar esse país, para governar essa sociedade, para trazer cura, para trazer restauração, ó Deus, através de leis, através de justiça social, na sociedade que tem sofrido, nos lares que estão, ó Deus, aí passando dificuldades porque não tem emprego, não tem, ó Deus, uma política pública decente, uma política de segurança, uma política que supre a necessidade desse povo. Ó Deus, põe no coração desses homens
amor, põe no coração desses homens a compreensão de que as pessoas estão precisando de leis e de atitudes deles que sejam realmente para ajudar o povo, para olhar para o povo. Nós te pedimos pela tua igreja, continue usando a tua igreja, que ela seja realmente a autoridade do Senhor aqui na terra, porque a tua palavra diz que nós somos ministros do Senhor na tua palavra, que o Senhor esteja usando a tua igreja, o corpo de Cristo, cada membro que está dentro do seu lar, na autoridade do Senhor, que possa falar com autoridade, que possa pregar com as suas vidas, que tudo que falar e fizer seja para que o nome do Senhor seja reconhecido, que a tua palavra seja viva, eficaz e poderosa no coração dos servos e servas do Senhor. Que essa palavra que foi pregada possa ficar gravada dentro do nosso coração, para que ao abrirmos ela saibamos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é aquele que cuida e sustenta a tua igreja, o Senhor é aquele que cuida e sustenta aquele que te teme, aquele que te busca. O Senhor vem entrar com providências. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga realmente a bênção do Senhor para a tua igreja, para o teu povo, para aqueles que estão dentro dos seus lares, ouvindo essa mensagem, vendo esse culto, que o Senhor esteja entrando com providência, abrindo portas de emprego, cura, dando oração, dando restauração, fazendo milagres e maravilhas, porque tu és o nosso Deus soberano, que manda acima de todos e de tudo, porque o Senhor é Deus. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos, e continua usando a tua igreja, continua usando o teu povo e falando aos nossos corações pela tua palavra, que a tua palavra é profecia para os nossos corações, a tua palavra é que nos corrige, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é que nos ensina. É o que te pedimos desde já, louvando e agradecendo ao Senhor por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Estamos então encerrando este culto. Obrigado por vocês permitir entrarmos aí na casa de vocês e que Deus abençoe grandemente o coração de vocês, que esse restinho de semana seja uma semana abençoada. Lembrando, domingo já temos o nosso culto presencial, inicia-se ali às 6h30. Vá lá compartilhar da palavra de Deus com nós, vá lá, ainda que distante um pouquinho, podemos nos ver um pouco ainda aí. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar então, encerrando. Que Deus abençoe vocês. Senhor nosso Deus, quero te louvar e agradecer a ti, Pai. Obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que cura. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus, continua cuidando da tua igreja, continua cuidando para que nós possamos, em nome de Jesus, ser cada dia mais aparecido com o Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, obrigado.